Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para entregar a lição da escola dominical da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos no centro, em Macapá, Amapá. Hoje é dia de eleição municipal aqui, como todos sabem, como o Brasil todo sabe, né? Nós tivemos um apagão que impossibilitou que a eleição fosse realizada junto do resto do Brasil. O pessoal tem uma piada, né? Uma piada que eu nem gosto muito, né? Que o Amapá não é Brasil, né? A gente teve um gostinho bem ruim dessa piada aí, né? Com isso que aconteceu. Eu digo e repito, essa terra é uma terra abençoada. É preciso que o seu povo se convença disso e trabalhe para que ela seja ainda mais abençoada. Então eu quero começar levantando uma oração, pedindo a Deus que abençoe esse dia de eleição aqui na nossa cidade, no nosso município. Então nós vamos começar orando. Oremos. Ó Deus, graças te damos pelo teu amor, a tua misericórdia sobre nós, misericórdia que se tornou a nossa salvação, porque o Senhor, sem que nós merecêssemos, enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que satisfez naquela cruz, morrendo daquela maneira, a tua justiça, ó Deus, porque o Senhor já havia decidido, decretado que o salário do pecado é a morte, porque o Senhor advertiu os nossos primeiros pais de que assim seria se eles desobedecessem ao Senhor. E sendo o Senhor justo, o Senhor não poderia deixar de punir o pecado, mas também o Senhor é misericordioso. E o Senhor enviou a Jesus, que morreu naquela cruz, que pagou o preço dos nossos pecados, que nos garantiu, sem que nós merecêssemos, de novo, ó Deus, dizemos, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, ó Deus. Essa bendita esperança que nós temos de estar com o Senhor quando esse céu e essa terra passarem. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome como o Deus da nossa salvação. E também agradecemos porque o Senhor providenciou a tua palavra para que nós, em primeiro lugar, soubéssemos da necessidade que tínhamos de nos entregar a Jesus e também o Senhor nos dá a oportunidade de viver aqui, agora, como se a eternidade já tivesse começado para nós. O Senhor nos dá a oportunidade de viver em novidade de vida, uma vida nova, uma vida cujos valores sejam os valores eternos, os valores que são teus, ó Deus. E nós agradecemos por isso. Mas nós também sabemos que estamos neste mundo e enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós teremos que lidar com as coisas deste mundo. Muito embora a nossa cidadania verdadeira esteja no céu, nós ainda temos obrigações, temos compromissos, temos dilemas, ó Deus, com os quais nós precisamos lidar. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para vivermos a vida cívica aqui neste mundo enquanto aqui estamos. Nós te pedimos que o Senhor guarde os irmãos que irão votar hoje, que o Senhor os proteja, sobretudo desse vírus que está aí à espreita, ó Deus. Pedimos segurança para todas as pessoas, não só para os nossos irmãos, mas para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão votando.
e pedimos, ó Deus, também que o Senhor abençoe para que o resultado possa ser aquele que vai beneficiar a maioria da população do nosso município. Ó Deus, às vezes nós confessamos, desanimados, quando nós olhamos as perspectivas, ó Deus, mas sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de partidos, de propostas, de pessoas, de correntes políticas. Nós sabemos que o Senhor é o Rei de toda a terra. Isso nos consola, ó Deus, e nós clamamos a Ti como o governante deste mundo, pedindo que o Senhor realmente tenha misericórdia dessa cidade e permita, ó Deus, com que os eleitos possam olhar a situação de Macapá. Ó Deus, muda até mesmo o coração daqueles que talvez estão com má intenção. E se o Senhor permitir que eles sejam eleitos, a nossa vontade é que eles não sejam eleitos, Senhor. Qualquer candidato que esteja no coração disposto a se servir do povo, ao invés de servir o povo, a nossa oração é que ele não seja eleito, ó Deus. Que o Senhor não permita que assuma um cargo dessa responsabilidade, mas nos rendemos à Tua vontade, se o Senhor permitir que algum desses seja eleito, que o Senhor mude o coração dessa pessoa, que o Senhor converta realmente, né, no sentido de que possa se tornar um servidor do povo, ao invés de alguém que quer se servir do povo, que quer se aproveitar do povo. Ó Deus, oramos pelos Teus filhos que estão aí pleiteando cargos, se for para a Tua honra, se for para a Tua glória, Senhor, para que os incrédulos e o povo de Deus glorifiquem o Teu nome, que eles sejam eleitos, Senhor. Se não for, que não sejam eleitos, que o Senhor haja no sentido de trabalhar o coração de todos, para que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado, ó Deus, neste pleito. Essa é a nossa oração, isso é o que nós Te pedimos, e pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Estamos avançando aqui na nossa revista Atos dos Apóstolos. É a revista que nós adotamos para estudarmos aqui na nossa classe. Nós fizemos o estudo do Evangelho de João e depois nós começamos, a trabalhar o livro de Atos. Aí seguimos cronologicamente olhando a história da igreja, ou dos primeiros anos, do estabelecimento da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E estamos acompanhando esse livro, que é um livro histórico, a ênfase de Lucas, que é o autor deste livro, nós já vimos isso, fornecer um relato sobre as coisas que se passaram entre eles, como ele diz na introdução ao seu evangelho. Sabe que em alguns cânones, em algumas organizações do texto sagrado, Atos e Lucas é um livro só, Depois os estudiosos resolveram separar, por conta justamente da temática, do livro de Atos, mas em algumas coletâneas ainda hoje, Atos e Lucas é um livro só, Lucas escreveu primeiramente o Evangelho, segundo Lucas, depois ele escreveu o livro de Atos. Os dois livros foram destinados a uma pessoa, e Lucas deixa bem claro, que o objetivo dele era justamente fornecer um relato das coisas que haviam se passado entre eles. Lucas foi testemunha ocular de muitos dos fatos que ele relata aqui. Nós estamos prestes a ver a mudança que ele vai fazer na sua narrativa, quando ele se torna uma personagem, um participante daquilo dos relatos que ele estava lá, dos acontecimentos que ele estava registrando. Então,
a gente não deve perder isso de vista, né, que é um livro histórico, um livro destinado a fornecer um relato. Isso quer dizer que não tem doutrina no livro de Atos? Tem muita doutrina no livro de Atos, assim como tem doutrina em outros livros históricos da Bíblia. Nós podemos ver no livro de Atos a atuação do Espírito Santo, e nós vamos falar muito sobre isso hoje, como o Espírito Santo orientou os apóstolos, os irmãos, os presbíteros, né? Nesses primeiros anos, a lidar com os problemas, com as dificuldades que iam surgindo, como o Espírito Santo está orientando, não é? Os irmãos a empreenderem essa obra evangelizadora. Tanto que, eu vou repetir isso sempre, alguns acham que o título Atos do Espírito Santo seria muito apropriado para o livro de Atos. Então, no livro de Atos, nós aprendemos que o Espírito Santo é sim uma pessoa, não é? Que ele age, que ele tem vontade, não é? Que ora ele permite que seja feito, ora ele não permite. Isso está claro no livro de Atos. Então, a doutrina da triunidade de Deus, ela pode ser vista dentro do livro de Atos. Então, nós podemos aprender sobre isso, né? O livro é sim uma fonte de onde nós podemos tirar muita doutrina, né? Muita história, muitos preceitos para a nossa vida. Mas não é um livro, vou repetir de novo porque eu já estou aqui na introdução, né? Não é um livro, não é um tratado doutrinário. Eu acho isso importante, porque eu vou começar, vocês sabem que eu faço questão de reconhecer, né, o mérito aqui da revista, desse material que nós estamos utilizando, mas eu defendo a ideia de que nós precisamos dialogar. Bom, o autor da revista não está aqui para conversar com a gente, mas quando eu digo dialogar, nós precisamos perguntar ao texto, nós precisamos perguntar ao comentarista, nós precisamos questionar as suas alegações, não é? E eu vou fazer isso muito seriamente hoje, né? O comentarista é o pastor Esli Pereira Faustino, né? E eu encontrei vários problemas, que talvez sejam meus problemas, né? Que eu quero compartilhar com vocês sobre essa introdução aqui, e vou compartilhar isso com vocês. De novo, é uma crítica construtiva. Nós adotamos esse material, nós endossamos o material, mas nós cremos que a gente precisa o tempo todo estar aí questionando, certo? Nosso objetivo é esse, certo? Para que a gente possa aprender. Então, eu encontrei alguns problemas com essa introdução aqui e eu vou gastar muito tempo, vou logo avisando, tentando resolver, ou pelo menos oferecer possibilidades para que a gente possa pensar melhor essa questão. Eu vou ler aqui a introdução e aí vou pontuar esses pontos que vocês devem ter revista aí. Então, a maioria pelo menos diz assim: a igreja primitiva já havia encontrado no sistema da Assembleia Local um caminho democrático aprovado por Deus para as suas decisões coletivas. Esse primeiro período aqui é muito problemático, na minha opinião. Muito problemático. Porque, veja bem, ele diz assim: a igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja, a igreja lá em seus primórdios, né? Já expliquei essa palavra primitiva, já havia encontrado, vejam isso, no sistema da Assembleia Local, um caminho democrático aprovado por Deus para as suas decisões coletivas, né? Aí ele cita Atos capítulo 6, versos 1 a 7. Vocês devem lembrar que a história de Atos capítulo 6, versos 1 a 7, é a história daquela murmuração que aconteceu lá
na comunidade cristã lá em Jerusalém, né, os cristãos de fala grega, né, estavam reclamando que as suas viúvas, havia uma coleta, né, havia uma distribuição diária de alimentos. Nós vimos que o momento era muito complicado lá, tinha fome, né, lá em Jerusalém. Então a igreja já era composta por judeus e não judeus, né? Você pode pegar aí a sua Bíblia, capítulo 6, versículo 1, diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. É muito interessante o cuidado que Lucas toma quando ele vai relatar esse fato, não é? Lucas, ele simplesmente, como um bom historiador, ele registra o que aconteceu. Ele diz: olha, os irmãos de fala grega, ou seja, os não-judeus, começaram a se queixar, afirmando que as suas viúvas, ou seja, as viúvas do seu grupo étnico, elas estavam sendo negligenciadas, estavam ficando para trás. A gente pode pensar aqui na possibilidade, talvez, né, quando na hora lá da distribuição, né, distribuiu primeiro para as viúvas judias, e aí quando as viúvas não judias vinham, irmão, infelizmente acabou, né? Não sei, alguma coisa estava acontecendo lá que fez com que os cristãos de fala grega tivessem essa impressão. Talvez, sei lá, né? Pode ser, estou conjecturando aqui, notaram que as porções que iam para as viúvas judias eram maiores, né? Mais fartas que as porções que iam para de fala grega, né? Estou conjecturando aqui, mas algo aconteceu que levou a essa murmuração, a essa reclamação dos discípulos de fala grega, dos não-judeus. Então, Lucas, ele é muito cuidadoso quando ele coloca o que aconteceu, né? Coloca o problema, e aí depois, a partir do versículo 2, ele fala da solução. Mas eu vou voltar para a revista, porque a revista diz que a essa altura, né, a igreja já havia encontrado no sistema de assembleia local um caminho democrático. Eu tenho problema com essa palavra democracia, sobretudo no contexto de igreja. Hoje é dia de eleição, né? O negócio vai pegar fogo aqui hoje. A igreja, eu gosto de repetir isso, não está em um regime democrático. A igreja não é democracia. Pelo menos não deve ser, na minha opinião. É isso mesmo que você está ouvindo, né? Antes de você pedir minha cabeça lá pro pastor, presidente, deixa eu terminar a minha argumentação. Democracia pressupõe que todas as pessoas envolvidas no processo decisório estão em pé de igualdade. Está lá na nossa Constituição. Todo poder emana do povo e pelo povo, ou em seu nome, deve ser exercido. Isso é o ideal, e é um ideal bonito, não é? Mas é um ideal que diz respeito cá embaixo, certo? Tá? A igreja não é uma instituição terrena, queridos. Lembre-se sempre. Jesus disse, né, depois que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse para ele: feliz és Simão, filho de Jonas. Porque essa afirmação que você fez agora não vem de você mesmo. Foi o Pai que lhe deu essa compreensão. Jesus disse isso para ele, disse mais: tu és Pedro, Quifa, é o nome de Pedro
em hebraico quer dizer pedaço, fragmento de rocha. E Petra quer dizer, Pedro quer dizer pedaço, Petra quer dizer rocha. Jesus disse para ele: tu és um pedaço. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi instituída por Deus. E nós podemos dizer, sem medo de errar, desde antes da fundação do mundo. A igreja é uma instituição que começou na eternidade, eu gosto de dizer isso. É uma instituição eterna. Eu, pessoalmente, não gosto de comemorar aniversário de igreja. Não é que eu não gosto, eu comemoro, enfim. Mas eu acho, num certo sentido, um contrassenso a gente comemorar aniversário de uma instituição que é eterna, que começou na eternidade. Eu acho que enfraquece um pouco essa compreensão que nós devemos ter do plano de Deus. A gente imaginar uma igreja como qualquer outra instituição humana, seguindo aí os anos. Eu estou falando muito seriamente com vocês, muito honestamente. Para mim enfraquece. A igreja é uma instituição eterna. Pense nisso. E estabelecida pelo próprio Deus. Que coisa séria que é a igreja. Ela começou na eternidade passada e ela vai até a eternidade futura, até o momento em que nós estaremos lá, toda língua, toda raça, toda nação, uma grande multidão que ninguém pode contar, adorando ao Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a Deus. Isso é a igreja. E sendo a igreja essa instituição eterna, sendo Deus o fundador da igreja, Ele é... gente, desculpa, caiu aqui o celular, mas eu estou colocando de volta, e a Heloísa, que graças a Deus está aqui hoje, ela vai resolver a questão para mim, tá? Mas eu vou continuar, né? Vou continuar falando sobre esse ponto, porque é um ponto importante. Sendo a igreja uma instituição eterna, sendo Deus, o próprio Deus, o fundador da igreja, nós precisamos dizer também que o governo da igreja, que o governante da igreja é quem? Pode dizer aí, diga aí, eu não vou ouvir aqui, mas você diga aí, quem é o governante da igreja? Muito bem, aluninho, né? Muito bem, aluninha, tá correto. O governante da igreja, o supremo governante da igreja é o próprio Deus. Jesus, nós podemos dizer, Jesus, ele é o supremo governante da igreja. Portanto, queridos, o sistema da igreja não é democrático. O sistema da igreja não é democrático. A igreja tem um líder. A igreja tem um chefe, um soberano. Não sei que nome que você vai colocar aí. Você pode escolher o nome que você quiser para colocar aí. Mas isso eu quero que fique claro para você. Precisa ficar claro. E eu vou provar no texto, tá? Eu já disse que o livro de Atos não é um tratado de doutrina. Eu acho que a gente não pode tirar daqui, como é que eu posso dizer, afirmações dessa monta, dizer que o regime democrático é o regime aprovado por Deus. Eu não sei, de repente o pastor aqui nem quis dizer com democrático isso que eu estou falando aqui, mas eu estou trabalhando com o conceito comum de democracia que está na cabeça de muitas pessoas. Eu já ouvi muita gente dizer isso assim. Eu mesmo já me expressei muitas vezes assim, mas eu pelo menos de uns tempos para cá, eu tenho tomado cuidado quando eu me expresso desse jeito. Às vezes nós estamos numa situação de impasse, realmente,
né, na igreja, eu digo, gente, vamos, as posições estão claras, vamos votar. Mas eu não estou, ao dizer isso, dizendo que vamos lá, maioria vence. Negativo. Eu sempre digo e repito que se nós estamos num contexto de crentes, de pessoas fiéis que estão buscando a vontade de Deus quando se reúnem, porque Deus está entre nós, não foi isso que Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não foi isso que Jesus disse? E vejam, Jesus disse onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. O pastor Egon gosta de dizer isso, e eu gosto de ouvir ele dizer isso, e eu gosto de repetir. Assembleia Geral, Assembleia de Negócios da igreja é culto. Se a gente quiser colocar culto de Assembleia Geral lá no cabeçalho, lá quando a gente for fazer o aviso da igreja, pode. É culto. Eu não devo pensar que a Assembleia Geral é um ato menos cultico do que o culto normal que a gente faz, só porque a gente não canta, a gente não adora no sentido que nós adoramos quando nós estamos reunidos para uma celebração, um culto. Mas é um culto, nós estamos ali porque nós reconhecemos que Deus é o Salvador da igreja, que Jesus é aquele que morreu pela igreja, que nós estamos lidando com os negócios do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo. É um culto. E, portanto, nós sabemos, pelo menos devemos saber, que quem está ali dirigindo aquele trabalho, dirigindo aquela assembleia, não é o presidente lá. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, seja para um estudo bíblico, seja para um culto, entre aspas, né, de adoração, seja para uma assembleia, uma reunião de negócios, eu, disse Jesus, estarei no meio deles. Tanto que a gente ora no início e a gente ora no final da assembleia ou da reunião, não sei como é que o irmão que não é da igreja dos irmãos que está ouvindo aí, não sei qual é o nome que vocês dão lá na igreja de vocês, mas repito, não é democracia, não é democracia, é teocracia. Porque o governante da igreja, de qualquer igreja, seja uma igreja enorme com milhares de membros, seja uma igreja pequena com 5, 6 membros, o governante, se é a igreja do Senhor Jesus Cristo, se é a igreja verdadeira, o governante dela é Cristo, é Deus. Queridos, isso muda radicalmente a maneira como nós participamos de uma assembleia, de uma reunião de negócios, se a gente conseguir introjetar isso, colocar na nossa mente e no nosso coração. Muda tudo, e eu vou praticamente ilustrar isso para vocês mais à frente. Então, com todo respeito, eu vou aqui colocar uma ressalva nessa introdução, porque, como eu disse, eu vou provar no texto que não é assim, que não é democrático, que não é democracia. Atos 6, 2. Continue comigo. Lembra do problema? As viúvas, havia uma murmuração de que as viúvas dos cristãos de fala grega não estavam sendo bem atendidas ou estavam sendo esquecidas, negligenciadas na distribuição lá diária de alimento. 2. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço.
Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Deixa eu perguntar para você, quem foi que convocou a reunião? Alguém saiu no meio da comunidade dizendo, olha, eu exijo uma reunião para a gente resolver o problema aqui das viúvas, dos helenistas ou dos cristãos de fala grega que não estão sendo bem atendidas. Foi assim? Não, os apóstolos convocaram a reunião. Há aqui um princípio de autoridade muito importante que a gente deve considerar, porque os apóstolos eram reconhecidos como, para usar uma expressão bíblica, colunas. Depois, você pensou num texto aí, né? Ótimo que você pensou nesse texto, porque a gente vai olhar esse texto depois. Mas eu vou deixar para depois. Mas eu quero que isso fique na sua mente. Eu acredito que uma igreja bíblica, ou uma igreja que segue o padrão bíblico, ela nunca vai ser democrática. Nunca. Queira Deus. Você sempre vai ver uma igreja verdadeiramente cristã reconhecendo líderes aprovados por Deus para exercer o ministério de liderança naquela igreja. E isso é diferente de democracia, eu vou dizer de novo. Quem foi que escolheu os apóstolos? Eu pergunto para vocês. Jesus, por acaso, fez alguma votação? É isso que a Bíblia diz? Ele passou a noite todinha orando, e aí no outro dia ele chamou os seus discípulos, tinha centenas seguindo a ele, e aí ele fez, gente, vamos fazer uma votação aqui, tá? Vocês vão escolher 12 pessoas que eu vou chamar de apóstolos, que vão andar mais perto de mim, para quem eu vou transmitir o mandato, o ministério de autoridade depois que eu estiver voltado para o Senhor. Foi assim, queridos? Não foi assim. Não foi assim. A Bíblia diz claramente que ele escolheu. Ele passou a noite inteira orando e depois ele escolheu 12 a quem ele chamou de apóstolos, melhor dizendo. Ele escolheu. Mas peraí, Eliezer, eu sei que alguns de vocês estão pensando aí, pera, mas Jesus está no céu, ele está sentado à destra do trono de Deus e a gente tem a igreja para liderar. Como é que tu vai fazer agora, já que ele não vai escolher, já que ele não vai descer do céu e escolher? Eu pergunto para você, quem disse? Quem disse para você que Jesus não desce do céu e escolhe os líderes da sua igreja? É exatamente isso que ele está fazendo, querido, há séculos. Porque lembre-se, ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E esse Consolador é quem? O Espírito da verdade, que nós recebemos. Então, meu querido, preste atenção, porque isso é muito importante. Nós cremos que o Espírito Santo que está em nós nos leva a tomar as decisões corretas no âmbito da igreja, inclusive no que diz respeito à liderança. Você está entendendo? Eu espero que você esteja entendendo, porque isso é muito importante. Continuando aqui, o texto diz que a ideia agradou a todos, escolheram, aí tem a lista dos homens que foram escolhidos para esse serviço aqui. E eu chamo a atenção, o que Pedro disse aqui, ele disse, olha, homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eu vou chamar a atenção para esses critérios que Pedro colocou aqui. Mais tarde nós vamos ver essa lista para os líderes da igreja, que vão ser chamados de presbíteros ou bispos. Essa lista ela vai ficar um pouquinho mais específica. Até isso eu chamo a atenção. Você escolher uma pessoa para cuidar da distribuição diária de alimentos é uma coisa. Claro que você não vai escolher qualquer um. Está aqui.
Pedro disse quem era que tinha que ser escolhido. A você escolher pessoas para liderar o corpo de discípulos, a comunidade cristã em geral, local ali, é outra coisa. Os critérios são muito mais específicos e, se você me permite, restritivos. Aqui está bem geral, mas já é o suficiente para esse tipo de serviço. Mas Deus, mais tarde, Ele vai dar critérios muito mais específicos para a liderança do conjunto de discípulos. Eu vou falar sobre isso também mais na frente, ou domingo que vem, se não der para terminar hoje, eu não me incomodo, a gente vai em frente. Agora vamos continuar aqui no texto da revista. Tal sistema facilitaria o funcionamento da igreja através dos tempos como um organismo espiritual. Não sei se eu entendo essa frase aí. De novo, estou indo para o conceito de democracia. Eu diria que a democracia, às vezes, ela atrapalha o funcionamento da igreja. Se você acredita que o sistema da igreja é democrático, se você acredita que as coisas se resolvem no voto ali, cada mão um voto e quem tiver mais voto vence, se você só acredita nisso, eu vou lhe dizer, isso mais atrapalha do que ajuda na igreja. A multidão dos discípulos, chamada comunidade, convocada para a escolha da liderança em Atos 6, transforma-se na igreja, Assembleia de Atos 8, 1 a 3. De novo, ele citou várias passagens aqui em que o nome igreja é mencionado, mas eu acho que para o texto que ele escreveu, essas passagens não são suficientes para afirmar o que ele está afirmando aqui. Atos 8, você vai ver simplesmente que a citação pode ir lá, né, quando Saulo ainda na época, né, começou a perseguir a igreja, está citado aí, a eclesia ou eclésia, só tem uma citação dizendo que Saulo assolava a igreja, né? Se você vai para 9, capítulo 30, versículo 31, você vai ter, né, capítulo 9, versículo 31, você vai ter de novo, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Lucas está simplesmente citando aí como é que estava acontecendo com a igreja. 11, 22. Você pode avançar aí, 11, 22, né? Diz: quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia, enfim, né? São citações onde aparece o nome de igreja. Ele continua: a igreja é, portanto, ao mesmo tempo, uma comunidade local e universal, com as características de um organismo vivo, descrito como o corpo de Cristo aqui na Terra. Aqui melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho. Sim, há um aspecto local, a igreja evangélica dos irmãos no centro, em Macapá, como eu gosto de dizer, a igreja não é de Macapá, a igreja é de Cristo. Eu espero que com a reforma dos estatutos da nossa igreja a gente consiga melhorar isso aí. A igreja é de Cristo, em Macapá, no centro, no bairro central, em Macapá. A igreja não é de Macapá ou do centro de Macapá. Parece uma coisa mínima, e talvez até seja, mas eu acho que ajuda, quando a gente tem a compreensão correta, ajuda a gente a usar as palavras corretas para descrever as coisas. Eu acho que ajuda, né? Então, a igreja tem sim esse aspecto local, de corpo local, e esse aspecto vai crescendo e vai crescendo até a gente pensar na universal, né, Assembleia, que não é a Igreja Universal, que não é a Assembleia de Deus, esses nomes, né, que as igrejas usam. Estou me referindo àquela comunidade eterna que vai estar lá glorificando ao Senhor Jesus, que vai ter gente de todas essas igrejas aí, eu creio, não é? Mas é bom a gente lembrar sempre disso, que lá no céu não vai haver placa identificando a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, não vai ter nada disso. No céu vai ter a igreja, toda a comunidade dos redimidos pelo sangue de Cristo, as pessoas que o reconheceram como seu Salvador e seu Senhor, de toda língua, tribo,
povo e nação. É isso que nós vamos ter lá. É isso que nós vamos ter lá. Então, queridos, é importante a gente entender isso. Para tentar esclarecer melhor isso aí, eu vou convidar vocês. Eu acho que muito da confusão que acontece com esse texto tem a ver com essa questão, tem a ver com a maneira como nós lemos alguns textos, tá? Então eu vou convidar você a olhar isso comigo mais especificamente, e eu vou começar aqui no livro de Atos, claro, certo? Então procure aí Atos capítulo 14. Alguém pode ter pensado aí, Eliezer, mas Paulo, e Barnabé também, ele fez eleição, né? Ele fez eleição na igreja, nas igrejas que ele fundou, humanamente falando, ele fez eleição nas igrejas, ele fez as pessoas escolherem lá. Ok, vamos dar uma olhada nesse texto, porque eu acho que é importante, né? Atos, capítulo 14, eu vou começar a ler do 21 para a gente entender bem o contexto. Já são 10h13, gente, não, brincadeira isso, não falei nada ainda. Puxa, se não dá. Atos, capítulo 14, versículo 21. Depois de terem anunciado as boas novas na cidade de Derbe e feitos muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja, e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Então viajaram de volta pela Psídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Então, está aqui o texto, o versículo em questão é o versículo 23. Graças a Deus, a nova versão transformadora, que é a versão que a gente adotou aqui na classe, ela já melhorou bastante esse texto, né? Já melhorou bastante. Ela diz o que se aproxima mais do original. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja. É bem diferente de como estava na Almeida atualizada até a segunda edição. Eu não sei como é que está na nova Almeida. A Fátima tem uma nova Almeida aí. Eu vou pedir para dar uma olhada, mas eu vou ler aqui como estava na versão corrente aí na Igreja dos Irmãos por muitos anos, que é a Almeida Revista e Atualizada. Eu tenho aqui a segunda edição. Então, olha só como é que estava aqui. Atos 14, versículo 23. Diz assim: e promovendo-lhes em cada cidade a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Presta atenção, é bem diferente, né? Vocês estão percebendo? É bem diferente. Diz assim: e promovendo-lhes em cada cidade a eleição dos presbíteros. Dá ideia de quê? Dá ideia de quê? Qual é a ideia que dá? É aquela ideia típica, né, de Paulo e Barnabé reunindo a comunidade. Gente, vamos escolher agora aqui, né, vamos eleger quem vai ser o que vai liderar aqui, o presbítero, o bispo, sei lá, que vai liderar aqui a igreja. É ou não é verdade? Parece dar essa impressão para a gente. Quando a gente lê na NVT já é diferente. A NVT diz: Paulo e Barnabé escolheram, né? Já fica diferente. Deixa eu ver aqui como é que está na nova Almeida, na NAA 14:23. Mesma coisa. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam. Com todo respeito, na minha opinião, dado o contexto em que nós estamos inseridos, não é uma boa tradução. A palavra grega que está aí nesse texto é keirotonio. Essa é a palavra, tá? Essa palavra é raríssima no texto bíblico. Ela aparece 3 vezes só.
Só 3 vezes, tá? Essa palavra aparece. Aparece aqui, aparece em Coríntios. Acho que 2 Coríntios depois. Eu podia ter anotado aqui, mas se você tem uma Bíblia com referências cruzadas, uma concordância, você pode dar uma olhada. Uma Bíblia com números de Strong, que é aquela Bíblia que tem o vocábulo em grego, na língua que o Novo Testamento foi escrito, você pode ver isso. Mas a palavra é essa, kerotonio, e ela significa escolher. Digamos assim, uma tradução mais curta, mais direta, significa simplesmente isso, escolher. Não é a palavra comum para eleição, tá? Eu acho isso importante. Tem uma outra palavra que a Bíblia usa para eleição, que é eklegomai, ou eklegomai. Aí você escolhe aí a pronúncia que você quer. Essa sim, uma palavra mais constante, né? Que inclusive é usada para descrever como Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, certo? Né? Eklegomai, que significa escolher também. Esse aqui é o detalhe. E há aqui um aspecto de levantar a mão, certo? A palavra tem esse sentido, vem de eclésia, que é a palavra para a igreja, vem da mesma ideia, né? Um grupo que escolhe. Essa palavra é mais comum para eleição, certo? Kerotonio, como eu disse, é uma palavra rara, certo? Que tem a ver mais com escolher. Mas mesmo se você pegar eklegomai, você vai ver que ela é usada, eu já disse, por exemplo, para dizer que Deus nos escolheu e aí Deus fez votação para escolher a gente. Não, Ele escolheu por conta própria. Ela é usada também em Lucas 10:42, quando Jesus disse para Marta, Maria escolheu a melhor parte. Lembra que Maria ficou lá aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos dele, enquanto Marta ficou fazendo as coisas na casa? Né? E aí Marta foi lá reclamar e Jesus falou, olha, Maria escolheu a melhor parte. De novo aqui, Maria não fez votação, Lázaro vem cá, Marta vem aqui, Jesus também, né? Que Jesus é um voto qualificado, vem cá Jesus. É o seguinte, a Marta está arrumando as coisas aí, eu estou querendo ouvir Jesus e eu estou aqui indeciso, eu não sei o que eu faço, eu quero ouvir vocês, vamos votar. Quem acha que eu devo sentar aqui para ouvir Jesus? Levanta a mão. Nada disso. A palavra, mesmo essa palavra, eklegomai, ela tem a ideia de uma escolha, que pode ser individual ou pode ser coletiva. Então não dá para você pegar essa palavra, ou mesmo a palavra que está aqui no versículo 23 do capítulo 14, kerotonio, e dizer, olha, isso aqui é eleição, lá levantando a mão. Não dá para fazer isso. E se você se lembra quem era Paulo, você pode sim imaginar que Paulo não acreditava em democracia, nesse sentido que eu tô comentando aqui. Vocês devem se lembrar que lá em 1 Coríntios, quando ele começou a tratar o problema daquela igreja, eu quero chamar vocês para olhar esse texto, né? Vá comigo lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5. Tem aqui uma história que não é uma história bonita, mas a gente tem que comentar porque a palavra de Deus está aqui. E tinha uma situação lá na igreja de Corinto absurda. Tinha uma pessoa, um homem, lá na igreja de Corinto. Alguns acham até que ele tinha alguma proeminência na igreja, ou porque era um líder talvez, ou porque era chegado de algum líder, mas o fato é que esse homem estava vivendo maritalmente com a própria madrasta dele, com a mulher do pai dele, que é a expressão mais literal, e nós nos recusamos a crer que era mãe, porque isso era uma coisa que os incrédulos não aceitavam. Paulo faz questão de dizer isso aqui.
Rapaz, vocês estão permitindo aí na igreja coisa que nem os descrentes aceitam. É muito interessante Paulo dizer isso, repreendendo severamente, duramente aquela igreja. Nem mesmo entre os descrentes existe esse tipo de comportamento. Eles não toleram, e vocês estão tolerando esse comportamento na igreja. Agora olha o versículo 2. Preste atenção, veja o que Paulo disse aí. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Então, primeiro Paulo diz assim, olha, eu vou dizer o que vocês deveriam ter feito, vocês, igreja de Corinto. Mas é como se ele dissesse assim, agora eu vou dizer o que vocês devem fazer, o que vocês vão fazer. Continua, versículo 3. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem democracia aqui? Hein, gente? Paulo está dizendo, olha, façam uma assembleia na igreja, reúnam e decidam no voto se esse homem vai ficar na igreja ou não. Foi isso que ele disse, queridos? Hein? Foi isso que ele disse? Não. Não. Ele disse, olha, essa questão já está resolvida. Eu já tomei a decisão. Na prática, o que Paulo está dizendo é isso. Não importa se eu estou aí presencialmente ou não. Porque em espírito eu estou aí. Eu oro por vocês todo dia. Ele poderia ter dito isso. Ele disse em outra carta que ele orava por todas as igrejas, que ele sofria com todas as igrejas, que toda vez que ele sabia de um problema que chegava a ele, algum problema que estava acontecendo numa igreja, ele sofria por aquela igreja, ele se preocupava, ele lutava em oração por todas as igrejas. Ele, como um apóstolo do Senhor Jesus, ele que sentiu no corpo as dores de ser um servo de Jesus. Nós estamos lendo essa semana, terminamos ontem, né, a Epístola aos Gálatas. Quem estava lendo, quem aproveitou, quem foi abençoado com essa leitura, ele termina a carta aos Gálatas dizendo, olha, esse assunto aqui para mim já deu. Estou pondo um ponto final nisso aqui, e ninguém venha me perseguir, ninguém venha me perturbar, porque eu trago no meu próprio corpo as marcas de ser um servo de Cristo. Eu tenho as cicatrizes de ser um servo de Cristo. Então com licença da expressão, é um cala-boca enorme que Paulo está dizendo ali. Sabe? E aqui ele diz, vocês vão fazer uma reunião e vocês vão excluir essa pessoa da comunidade. Isso aqui é sim excomunhão. Não tem como você dourar a pílula aqui não. E olha, os comentaristas acreditam que a igreja fez isso. Se na segunda carta, quando Paulo diz, olha, aquele que causou tristeza, basta a punição pela maioria. Se ele se arrependeu, renovem para com ele o seu amor. Alguns comentaristas, muitos na realidade, acreditam que é a mesma pessoa. Paulo está se referindo à mesma pessoa. Se vocês perdoaram, eu também perdoo. Basta a punição pela maioria, renovem para com ele o amor. Ou seja, admitam-no de volta, se ele realmente se arrependeu, se ele mudou de vida, de comportamento. Então, eu espero que tenha realmente sido assim. Vocês estão entendendo, queridos, como é importante a gente olhar e ler a Bíblia como ela deve ser lida? Eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, mas Eliese,
o problema aí é que algumas pessoas, se a gente fica dizendo isso, que igreja não é democrático, que a comunidade tem que seguir a liderança, tem que seguir a orientação, podem surgir ditadores na igreja. Meu querido, ditadores na igreja surgem desde o período apostólico. Você lembra daquele sujeito, Diótrefes, que está lá, né? João escreveu, o apóstolo João. O apóstolo João escreveu a sua terceira carta para um homem chamado Gaio, um discípulo dele, que provavelmente tinha alguma liderança lá na comunidade local onde ele estava. E aí João se queixa lá, né, para Gaio, dizendo: olha, eu escrevi alguma coisa para a igreja, mas o Diótrefes, que era um presbítero lá, era um líder lá, não deixou lerem. E olha a ousadia desse homem. Ele foi capaz de barrar o apóstolo João. Olha isso. Que o próprio Paulo diz aqui que era uma coluna, né, na igreja. Ele fala lá em Gálatas. Pedro, Tiago, né, o irmão do Senhor, não é o apóstolo que a gente viu na semana passada, que ele foi o primeiro a morrer, o irmão de Pedro, né, Tiago. Esse Tiago que está citado aí no no livro de Atos, é Tiago, o meio-irmão de Jesus, que foi convertido logo após a ressurreição de Jesus. É esse Tiago que aparece. Mas Diótrefes, ele foi capaz de barrar o apóstolo João lá na igreja. Expulsava os emissários do apóstolo João, expulsava qualquer pessoa que ousava contrariar as suas ordens. Então, queridos, ditadores na igreja, eles aparecem desde o período apostólico. E João disse: olha, quando eu for aí, leia lá, se você quiser, depois você pode ler. Quando eu for aí, eu vou fazer ele se lembrar do que ele tem feito. Então, uma pena que essa confrontação, se aconteceu, não foi registrada. Nós temos uma confrontação enorme aqui, né? Registrada em Gálatas, de Paulo contra Pedro. Que coisa, né? Paulo contra Pedro. E é isso mesmo, querido, viu? É confrontação. É Paulo contra Pedro mesmo. Não adianta dourar a pílula aqui, não adianta. Eu já vi gente dando estudo nesses textos, querendo diminuir a coisa. Não dá para diminuir. Foi uma sacudida que Paulo deu em Pedro. Ele literalmente deu uma sacudida nele. Ei, rapaz, acorda. Olha o que tu estás fazendo aí, olha o prejuízo para a igreja, para o povo de Deus, esse comportamento, esse mau comportamento. Paulo diz lá, olha, eu vi que ele não procedia corretamente. Uau! O cara está falando isso de Pedro. A melhor maneira de você prevenir o aparecimento de ditadores na igreja não é instituindo democracia. Não é instituindo democracia. É simplesmente seguindo o que a palavra de Deus diz. Confrontando. Ao menor sinal de que o líder da igreja está ensaiando ser um ditador, você vem e confronta na palavra. O próprio Pedro disse, olha, pastoreiem o rebanho de Deus, mas não como dominadores. Vocês têm que ser modelo do rebanho. Não é com mão de ferro, não é com autoritarismo que você governa a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo precisa ser governada. E Deus escolheu os apóstolos em primeiro lugar. Ney, eu não sei se o Ney está aí, não dá para eu ver aqui, mas agora eu vou responder aquela tua pergunta lá do início. Lembra daquele texto que a Bíblia fala, Paulo diz que Deus estabeleceu em primeiro lugar apóstolos, depois profetas, evangelistas,
Os comentaristas eles discutem se o fato de Paulo ter dito primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres, se há aí algum tipo de hierarquia, né? Talvez o termo adequado não seja esse, mas não se trata de hierarquia, mas se trata sim de uma proeminência de função. A Bíblia deixa bem claro que os 12 apóstolos, Matias substituindo Judas, porque Jesus, desde que escolheu Judas, ele já sabia que Judas era o traidor. Jesus não foi pego de surpresa, ele já sabia, estava escrito. Então, nós vimos isso no início do livro de Atos. Matias, ele substituiu Judas no colégio apostólico. Quando o Apocalipse fala que a Nova Jerusalém tem 12 portões, e que nesses 12 portões estão escritos o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, é o nome de Matias que está lá, você pode ter certeza, porque o texto de Atos diz claramente que ele foi contado entre os 12, ele passou a fazer parte do colégio apostólico. Esses 12 homens, eles são sim importantes. Foi a partir da palavra deles, como testemunhas da ressurreição de Jesus e de tudo que Jesus fez antes de morrer e ressuscitar, foi o testemunho desses homens que, humanamente falando, fundou a igreja. E eles deram com a própria vida. A ratificação desse testemunho. Inclusive Paulo. Né? Alguns querem colocar Paulo no colégio apostólico lá, né? Dizendo que é o nome dele que vai estar lá no lugar do de Matias. Não é o de Matias. A Bíblia deixa bem claro que ele foi colocado no lugar. Vocês acham que Paulo está preocupado com isso? Vocês acham? Mas Paulo disse claramente: eu sou apóstolo, eu vi o Senhor Jesus, eu tenho autoridade apostólica. Isso está lá na Epístola aos Gálatas, isso está lá em 1 e 2 Coríntios, nós vimos isso aqui. O que interessava para Paulo era isso, que se reconhecesse que a pregação que ele fazia aos gentios era o Evangelho de Cristo e que era suficiente para salvar. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas Paulo não está preocupado com títulos. Ele mesmo disse que ele era o menor porque ele perseguiu a igreja de Deus. Então, Ney e todos vocês que estão me ouvindo, há sim uma proeminência de função. Então primeiro vem os apóstolos, o testemunho deles, depois vem os profetas que estão aí, né, trabalhando, porque profecia na Bíblia tem a ver com anunciar a palavra de Deus. A nossa igreja está cheia de profetas, graças a Deus, né? E eles passam a semana preparando vídeos e mensagens e textos e não sei o que mais para ensinar a igreja, desde lá os pequenininhos até os maiorzinhos. São todos profetas e profetizas, porque estão anunciando a palavra de Deus, estão ensinando a palavra de Deus ao povo. Nós estamos muito bem de profetas, graças a Deus. Graças a Deus. É assim que as coisas têm que ser. Deus dispôs dentro do seu corpo, a igreja, essas pessoas, cada uma numa função diferente, para que o propósito de edificação da igreja seja cumprido, de proclamação do evangelho seja cumprido. É assim que as coisas têm que ser. Evangelistas, pastores, mestres, cada um dentro do seu papel, dentro da sua função, visando o fim proveitoso que é a edificação do corpo de Cristo e a proclamação do Evangelho, a fim de que a igreja cumpra com a sua função nesse mundo, a igreja como um todo, a fim de que a sabedoria de Deus se torne conhecida lá no céu, que vai além desse firmamento aí, dos principados e potestades. Deus está provando para eles, pela igreja, que o que ele faz é sempre bom, é sempre reto, é sempre
aceitável, é sempre justo. Então, queridos, o que nós temos na igreja não é democracia. Nós temos uma teocracia, nós temos um Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu para boas obras que Ele já, antes da fundação do mundo, Ele projetou para nós, Ele determinou para que nós andemos nesse bom caminho. E quando a igreja se reúne, cada corpo local, eu vou mostrar de novo para vocês que não era democracia, porque você vê, sempre tem uma autoridade que vai dispensando as coisas. E essa autoridade aqui, no caso, eram os próprios apóstolos. Foram eles que convocaram a reunião lá quando aconteceu a murmuração dos cristãos de fala grega. E agora, com esse problema que vai aparecer aqui, agora sim, no texto básico, aí no capítulo 15, olha aí comigo. Alguns indivíduos chegaram a Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que vocês sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Puxa vida, que coisa! Olha o que esses homens estão dizendo aqui. Depois de todo o trabalho de Paulo, depois de todo o trabalho de Barnabé, depois de todo o trabalho daquelas pessoas que já foram citadas aí, né, no capítulo 13, olha só, o Simeão, que tinha o codinome de Negro, né, o Lúcio, que era de Cirene, o Manaém, né, o Saulo, né, o próprio Barnabé, todos esses homens aí trabalhando, instruindo a igreja no Evangelho, falando da salvação pela graça, somente pela graça. E aí, de repente, chegam lá em Antioquia da Síria esses homens que vieram da Judéia, judeus convertidos, e aí começam a dizer, olha só o que eles estão dizendo: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Na prática, jogando por terra tudo aquilo que Paulo e todos os que estavam com ele, Barnabé e todos os que estavam com eles, pregavam. Olha o próximo verso, que é muito impactante. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Então, não foi aqui uma discussãozinha. Faço questão de dizer isso. Foi uma discussão séria, muito séria. Eu gosto, por incrível que pareça, né? O pessoal diz que eu só falo mal da nossa versão mais antiga. Mas não é, eu gosto, porque lá eles dizem, olha, foi contenda, foi briga. Não foi pequena discussão lá na Almeida. Aqui eles preferiram dizer que houve uma discussão enérgica, né? Discutiram energicamente. Houve discordância e houve discussão. Discussão séria. Paulo e Barnabé e os outros dizendo, não, negativo, isso é um absurdo. Basta crer em Cristo, a salvação é pela fé em Cristo. Não, tem que ser circuncidado, tem que seguir a lei de Moisés. Mas, gente, essas pessoas, muitas delas são gentios, não são nem judeus. Para que eles vão? Não, negativo. Se eles quiserem ser salvos, eles têm que ser circuncidados. Não tem não. Tem sim. Não tem não. Tem sim. E aí o negócio saiu do controle. Bom, não estou dizendo que eles se estapearam, não estou falando nada disso. Duvido muito que tenha acontecido. Mas foi contenda, foi discussão. Tanto que eles não conseguiram chegar a um consenso lá na igreja de Antioquia. Fizeram o quê? Chamaram o pessoal, vamos decidir no voto aqui? Não, queridos.
Eles procuraram uma autoridade maior. Isso que eu quero que fique aqui na cabeça de vocês hoje. Eles procuraram uma autoridade maior. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Eles apelaram a uma autoridade maior que eles reconheciam. Perceberam? Prestaram atenção? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Todo cristão, eu acho que tem aqui um princípio fundamental que nós devemos prestar atenção. Todo cristão, ele está submetido à autoridade de Cristo. E a palavra revela isso. Porque nós estamos submetidos a Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer. Está todo mundo aí ligado no contexto de igreja. E está todo mundo também submetido uns aos outros. Quando Paulo exorta os crentes que se submetam uns aos outros, às vezes as pessoas entendem muito errado esse texto. Ok? Entendem muito errado. Então agora eu recebi o 13º, eu estou querendo ir para Cancún e a Fátima está querendo ir para Paris. E aí nós estamos aqui. Eu Cancún, ela Paris. Eu Cancún, ela Paris. Eu Cancún, ela Paris. Aí eu digo para ela, Fátima, olha, a Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao marido. Aí ela diz, Elias, mas a Bíblia também diz que o marido deve amar a mulher. E eu quero muito ir para Paris. Eu quero muito conhecer. Eu sou estudante de francês. Eu quero treinar o meu francês lá na base da Torre Eiffel. E agora? E agora? Quem nos socorrerá? Tem igreja? Tem? Tem igreja? Tem. Então, vou bater lá na casa do pastor Ego. E é o pastor que vai escolher Cancún ou Paris. Eu estou aqui extrapolando, usando um exemplo até esdrúxulo, querido. Até porque o meu 10º já foi todo. Mas o princípio é verdadeiro. Eu acredito que a palavra deixa clara que toda e qualquer questão, se não for resolvida entre um e outro, ela tem que ser levada para o seio da igreja. E sim, se você tiver que apelar à igreja, para a igreja resolver, já que você não consegue com a sua esposa onde vocês vão passar as férias, que seja! O pior que pode acontecer para uma igreja é quando a gente enfrenta problemas, mas problemas sérios, que não tem a ver com ir para um lugar ou ir para outro, problemas sérios. A pior coisa que pode acontecer, preste atenção que eu vou lhe dizer, preste atenção, querido, por favor, Fátima, para resolver aqui entre nós. Isso aqui é uma questão nossa, que a gente vai ter que resolver aqui. Nós não vamos apelar para ninguém. Isso é um pensamento satânico, querido. Se você ouvir isso, seja da sua esposa, seja do seu esposo, seja do seu filho, da sua filha, de quem quer que seja, você pode ter certeza que é o diabo que está soprando isso no ouvido dele. Ou dela. Vamos resolver aqui. Isso é um problema nosso. Bora resolver aqui só nós dois. Há problemas que não podem ser resolvidos na intimidade. Creia-me. Estou falando para você. E o pior é que isso aí às vezes se torna uma bola de neve. Tá, vamos resolver aqui só nós dois. Tá ok, tá resolvido, tudo bem, vamos orar, a gente ajoelha, ora, ótimo, tudo bem. Graças a Deus, glória a Deus, está tudo resolvido. Aí não demora muito, problema de novo, mesmo problema. E agora?
Poxa, mas agora eu vou falar, não falei antes, vou falar agora. Não, não vou falar, pode tentar de novo. Não, vamos resolver aqui entre nós. Ora todo mundo, ajoelha todo mundo aí, né? Faz, né? Resolvido. Demora de novo. Aí começa a ficar um negócio complicado, porque toda vez que você quer falar para alguém, aí vem aquele pensamento, puxa, mas eu não falei lá atrás, eu vou falar agora. É uma armadilha. É uma armadilha. E isso se revela muito danoso, sobretudo quando tem a ver com a liderança da igreja. Quando algum líder erra, ou está errando, está tomando posições equivocadas. Sabe que uma vez Vejam, eu sou congregacional, eu quero dizer isso, eu não mudei, eu continuo sendo congregacional, entenda. Eu não quero que acabe a Assembleia Geral na igreja. Eu só quero que as pessoas compreendam o que é uma Assembleia Geral. Tá? Compreendo que precisa orar pela Assembleia Geral, que precisa orar, passar a semana toda orando, jejuando até se for o caso, sobretudo quando a Assembleia for importante. Toda Assembleia é importante, mas há Assembleias que são mais importantes. A gente vai escolher agora. O Estatuto diz que até o final do ano a gente tem que escolher a nova Comissão Executiva da Igreja. Você já está orando por isso? Você já está pedindo que Deus abençoe essa escolha? Olha, eu confesso para vocês, eu já cometi pecados. Eu acho até alguns pecados graves nesse negócio de Assembleia Geral. Eu já votei pelos motivos errados. Você quer um motivo errado para votar na Assembleia Geral? Eu vou lhe dar um. Tem alguém que é candidato a um determinado cargo e ninguém mais quis. Então você vota naquele ali apenas porque não tem outro. E ele quer, né? Você não sabe se ele é qualificado. Às vezes você até sabe que ele não é qualificado. Ou ela. Mas não apareceu outro, né? Pelo menos, não, vamos valorizar quem quer. Meu Deus do céu, isso é um argumento humano. Isso não é um argumento divino, queridos. Nem é um argumento do ponto de vista de Deus. Vamos dar uma oportunidade, né? O irmão está querendo uma oportunidade aí, né? Vamos dar uma oportunidade. De novo, não é um argumento divino. Então, às vezes a gente não trata as coisas com a devida cautela. E aí a gente acaba prejudicado. Com certeza. Isso afeta a igreja de uma tal maneira que me faltam palavras para explicar para vocês. Às vezes a gente vota errado porque a gente vota confiando que a pessoa é de um jeito, mas a esposa dele em casa sabe como é que ele é, verdadeiramente. Mas a gente não sabe. E a gente coloca a pessoa naquele cargo certo de que não. Vejam, Deus sabe de tudo. A Bíblia diz que nada está oculto, nada está escondido de Deus. Deus sabe. Eu acho até que nesse caso ele vai até nos perdoar. Já nos perdoou. Mas isso tudo poderia ser evitado se as pessoas fizessem a coisa como tem que ser, como tem que fazer. Vocês estão me entendendo? Eu espero que vocês estejam me entendendo. Nós temos que apelar a um princípio de autoridade. E olha, não existe ninguém sem autoridade, tá? Sem alguma autoridade acima dela. Não existe. Por isso que o nosso estatuto ele prevê, por exemplo, se isso é hipotético, tá, gente? Isso nunca aconteceu na nossa igreja, eu quero deixar isso bem claro e eu espero que nunca vai acontecer. Mas digamos que alguém faça uma denúncia contra o próprio presidente ou contra uma outra pessoa da liderança, se o presidente não acolher essa denúncia, o nosso estatuto, o estatuto vigente, ele tem um dispositivo que prevê que você pode apelar à comunidade, no sentido de que, se você obtiver lá um certo percentual, a comunidade pode instaurar um processo disciplinar. Eu acho isso ótimo.
né? Previne um pouco essa coisa do autoritarismo, essa coisa da pessoa dizer, não, eu sou o chefe aqui, né? Sou eu, é o meu nome que está lá na ata de eleição, eu não vou permitir. Pronto, acabou. Não, se você tiver convicção de que essa é uma atitude errada que está sendo tomada, você pode sim, e Deus há de abençoar, instaurar esse processo aí. Mas para isso você tem que estar certo do que você está fazendo. Às vezes, muitas vezes, isso é muito comum em igrejas, né? Lá na hora da assembleia, que o povo pergunta, quem quer? Quem quer? Às vezes a pessoa nem sabe direito o que é que determinada função faz. Recebe lá um curso básico do que é que a função faz, recebe lá um tapinha na costa dizendo, vai lá, bora, vai lá. Então, às vezes a gente apela para a vaidade das pessoas. Não apela para a questão dela se sentir responsável, não apela para a questão dela saber que ela serve a um Senhor que é o dono de tudo, que merece que as coisas, que os seus negócios sejam bem feitos. Não, a gente apela à vaidade da pessoa. Vai lá, você pode, bota o fé em ti e sei lá mais o que se vai dizer. Não é assim não. Não é assim não. A gente tem que lembrar, a autoridade maior na igreja é Cristo e é a Ele que nós vamos responder. Nós vamos responder no tribunal de Cristo por cada voto que a gente dá em assembleia, queridos. E eu não estou dizendo essas coisas aqui para você parar de ir em assembleia geral. É no sentido contrário, tá? Muitos crentes, infelizmente, fazem isso. Eles param de ir em assembleia. Não, eu não vou em assembleia porque eu não gosto de confusão. O cara acha que dizendo, com todo respeito, ele acha que dizendo uma coisa dessas, ele está sendo espiritual. O que ele está fazendo é revelando a carnalidade dele. Eu digo, eu não gosto de assembleia, eu não gosto de confusão. Primeiro porque numa assembleia de uma igreja séria, de uma igreja cristã, de uma igreja que segue a Cristo, não tem confusão. Tem discussão, às vezes tem discussões acaloradas. As pessoas não são iguais. Eu, por exemplo, vocês me conhecem já, né? Alguém já disse, já ia falar o nome da pessoa, sem querer, ia entregar a pessoa porque é meu parente, né? Aí ela diz assim, rapaz, eu posso desligar o som do celular, mas eu sei que quando o Eliezer se aproxima da tela assim, eu já sei que ele está brigando com a gente. Nem é assim, né? Exagero. Eu sou assim, né? Já melhorei bastante. Há quem diga que eu já melhorei. Oh, meu Deus. As pessoas são diferentes. Discutem de maneira diferente. Apresentam seus argumentos de maneira diferente. Uma assembleia geral, uma reunião de negócio numa igreja cristã, verdadeira, não vai ter confusão. E aí, às vezes a pessoa diz isso, eu não gosto de confusão, e é só confusão, é só para falar mal, é só para o irmão ficar com raiva do outro irmão. O que é isso? Deus repreenda esse tipo de comportamento. Eu costumo dizer sempre, o dia que não der mais, que Deus o livre para eu assistir a Assembleia Geral na igreja que eu pertenço, eu prefiro procurar outra igreja. Detalhe, às vezes a pessoa não vai, mas depois ela quer saber de tudo que aconteceu na Assembleia e sai falando. Adianta? Adianta? Me digam, queridos, adianta? De novo, nós vamos responder no Tribunal de Cristo por cada voto que a gente dá em Assembleia. Igreja não é democracia. O dono da igreja, o Senhor da igreja, aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue, está nos observando. Primeiro porque Ele está lá. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. E Ele nos coloca nessa posição e diz, faça a coisa certa, porque eu estou observando vocês. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem
toda a terra à procura de pessoas cujo coração é totalmente dele. Eu tenho que ser crente em casa, eu tenho que ser crente no meu trabalho, eu tenho que ser crente no culto lá normal da igreja, eu tenho que ser crente na Assembleia Geral também. Eu tenho que me preocupar com os negócios da igreja. Ou os negócios de Cristo que ele colocou aí aos pés da igreja. Eu posso ter outras, e tenho, no meu caso, opiniões sobre diversos assuntos, mas eu simplesmente não posso me ausentar e até querer pretextar ser mais espiritual do que os outros, porque eu acho assim. Uma vez um amigo meu disse uma coisa horrorosa e ele achou lindo. Ele disse assim: o pastor da minha igreja acabou com a Assembleia Geral. Simplesmente acabou. Chegou lá e disse: olha, a partir de hoje não tem. Eu vou resolver aqui com a liderança. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não quero nem saber. Eu achei foi bom. Ele te prepara. Tá achando bom agora, mas um dia tu vai achar ruim. Se tu é crente mesmo, um dia tu vai achar ruim. Porque não é assim que um homem de Deus deve liderar. Eu conheço a história e eu conto isso, muito triste. Se tiver alguém aí que não é evangélico, que está ouvindo, não deixa o diabo lhe pegar por aí não, tá? Isso aí é exceção, isso não é regra. Aliás, eu chego a dizer que duvido que essas pessoas sejam crentes, evangélicas de fato. Mas eu sei da história de uma igreja que o filho do pastor da igreja vendeu o prédio da igreja. Sem o conhecimento, imagina o consentimento da igreja. Eles estavam lá num culto, chegou lá o novo dono, e quem é o responsável aí? Fulano de tal. Nesse dia não estava nem o pastor nem o filho dele. Claro, né? A essa altura. Aí o homem foi lá e disse assim: olha, eu quero saber quando vocês vão desocupar o espaço aqui que eu comprei, porque eu preciso começar a usar, eu tenho uma função para isso aqui. Aí, como assim? Não, eu comprei isso aqui. Mas comprou como? Eu comprei do seu fulano, que era o dito cujo filho do pastor. A igreja, claro, ficou alvoroçada, todo mundo: que isso aí? Não, chama o pastor, vamos conversar com ele. Veio o pastor, veio o filho dele. E aí a igreja: pastor, como é que é isso? Estão dizendo que seu filho vendeu a igreja, vendeu o prédio e tal, não sei o quê. Sabe qual foi a resposta do pastor? Eu fundei isso aqui. Eu fiz isso aqui com o meu trabalho. Vocês não podem reclamar. Desgraça para a igreja, claro. A primeira desgraça é você olhar e dizer: poxa, eu estava seguindo esse homem aí. Devia estar seguindo Cristo. Mas para quem confessou o pecado, para quem se arrependeu, com certeza seguiu com a vida. Isso acontece, infelizmente acontece, mas porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, como o próprio Jesus disse, e não conhecem o poder de Deus. Porque a igreja não é de homem nenhum. A igreja é de Cristo. E Cristo tem total capacidade para resolver os problemas do seu corpo. Nós estamos vendo isso aqui no livro de Atos. Como que o Espírito Santo agiu? Apóstolos convoquem uma reunião. Não para votar. Não para Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. Nada disso. Mas para que o meu nome, diz Deus, seja glorificado entre os povos por meio de vocês. Isso é o que Deus faz, queridos. Isso é o que Deus faz. Deus diz claramente: neles, no meu povo, eu sou glorificado. Agora é hora de você colocar essa mãozinha azul aí. Deus diz: nesse povo, eu sou glorificado. As igrejas verdadeiras glorificam a Deus. As pessoas olham e dizem: puxa, como eles
eles enfrentam os problemas, como eles resolvem os problemas de uma maneira exemplar. Isso é o que Deus quer, queridos. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Que nós, aos seus pés, orando, pedindo a orientação dele, sejamos orientados e realmente que nós façamos a vontade dele. Isso é o que ele quer. Então, eu vou parar aqui, já deu meu horário, passou 2 minutos já, e vou retomar. Desculpa aí, professor Edivaldo, mas eu vou retomar para ver como foi, entrar nos detalhes agora, né? Como foi que eles resolveram essa questão tão grave, essa questão tão séria, né, dos judaizantes. Continuamos orando pelos irmãos, continuamos orando por aqueles que estão doentes, aqueles que estão se recuperando, graças a Deus. Estamos sabendo aí que alguns irmãos já se recuperaram da Covid e outros estão se recuperando. Muita saudade de todos vocês. Sei lá, eu acho que eu estava conversando com a Fátima aqui. A Fátima está dizendo que saudade até da Assembleia Geral, né? Eu estava conversando com a Fátima, eu acho que eu vou mesmo nessa conta gratuita mesmo do Zoom aí, vou abrir um link, vou colocar aí, né? Irmão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Mas também só vai entrar quem tiver de câmera ligada. Quem desligar a câmera não vou deixar entrar. Porque às vezes a gente quer ver os irmãos e aí a gente olha, só tem lá uma gravura lá do Pato Donald lá, né? O Pato Donald eu vejo toda hora aí nas revistinhas e na internet, né? Mas eu sinto falta de ver os irmãos, de falar com os irmãos, né? Mas a gente também sabe que Deus é soberano, que Ele está agindo, que Ele não está parado, que Ele está atuando no meio do seu povo. Eu tenho essa confiança, eu sei que é a sua confiança também, e na vontade dEle, quando Ele quiser, nós poderemos nos reunir presencialmente de novo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, ó Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Senhor Jesus, porque o Senhor é o líder supremo da igreja. Muito obrigado porque o Senhor está em nós por meio do Teu Santo Espírito. Muito obrigado porque o Senhor pode e fala conosco e nos leva a fazer a Tua vontade por meio do Teu Santo Espírito. Nós queremos, ó Deus, que de fato o Senhor se agrade de nós, porque, como diz o salmista, a nós nos agrada fazer a Tua vontade. Ó Deus, que seja assim, como o Teu Filho Jesus se agradou em fazer a Tua vontade, que nós também possamos sentir prazer na Tua palavra, em Te obedecer e em fazer a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa cada irmão que está nos ouvindo agora, que vai ouvir ainda, ó Deus, essa palavra de exortação. Ó Senhor, que a Tua palavra cumpra com o propósito que o Senhor já estabeleceu na vida de todos. Pedimos isso gratos, em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande abraço, queridos. Tchau.